Olá, você está no Universo da História. Entre no nosso canal, compartilhe, converse com as pessoas que você conhece, nos ajude a divulgar o canal. Se inscreva, por favor, venha com a gente. E hoje eu estou aqui com o professor Everton Moraes, da Tuiuti, do curso de Psicologia. E nós vamos conversar a respeito de uma palestra que você tem, né? Isso. De uma palestra que você tem desenvolvido em alguns lugares e que tem um tema bem interessante e que traz algo para nós, que traz justamente a vinculação entre história e psicologia, né? Sim. Que é justamente o nome da palestra, é O Cérebro na História e a História no Cérebro. E a primeira coisinha que eu queria te pedir, Everton, é... Qual é a proposta, que eu queria te perguntar, qual é a proposta dessa palestra? Quando ela fala em cérebro na história e história no cérebro. O que você quer dizer com isso? Qual é a proposta da palestra? Bom, olá. Então, primeiro bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Achei que você tinha esquecido. Eu não perturbei, né? Oi? Não perturbei. Não. Então foi tá legal ótimo. até. Então tá bom. Então eu me chamo Everton Moraes, como eu já fui apresentado, mas é legal falar novamente para você guardar o meu nome para sempre na sua vida. E então ficou bonita essa frase. Ficou legal. Ficou bonita. Vou para guardar. Você guardar para sempre Isso. Meu nome em sua vida. Talvez ficou bonito. Consiga... Você até tem um tom aveludado. Ficou legal. Isso. Depois a gente canta o Love Me Tender. Love Me Tender, Aí eles nunca mais vêm no canal. Mas vamos lá. Mas eu trabalho a partir das neurociências, que da área da ciência é a área que estuda a relação do cérebro, o funcionamento do cérebro, como ele se desenvolve. E a ideia de falar sobre o cérebro na história e a história no cérebro é justamente falar sobre essa trajetória e as curiosidades que todas as pessoas têm de como nós pensamos, de que maneira nós pensamos, como o cérebro funciona, por que nós nos emocionamos, por que nós não nos emocionamos. Então, o cérebro e as suas multitarefas. Então, desde uma tarefa menos complexa para uma tarefa mais complexa e num período de anos e anos, como ele se desenvolveu. Me diga uma coisa, eu poderia entender, então, que, digamos, você está falando sobre como o homem se percebe, eu penso assim, né? Como o homem se percebe enquanto consciência. Isso. Enquanto um ser com consciência, né? E a partir disso, como você relaciona com a história, né? Então, em que momento na história eu posso dizer que o homem começa a ter consciência sobre si mesmo enquanto indivíduo, né? Porque, a princípio, ele faz parte de um grupo, o grupo humano, né? Nós, seres humanos, somos seres essencialmente sociais, né? Mas, a partir de um determinado momento, esse ser social que vive num grupo, num bando, ele começa a ter consciência sobre si mesmo. É nesse momento que ele, digamos assim, inicia essa preocupação, esse entendimento, essa procura por até talvez uma palavra identidade, talvez? Bom, a busca por saber o que tem dentro da cabeça, há registros e também não há algo muito específico desde a pré-história. Então, imagina dois homens na pré-história e ali um olhando para o outro, assim como nós estamos nos olhando agora, e deixa eu ver o que tem dentro da sua cabeça aqui. E aí talvez deram com licença, uma batidinha assim, e aí... Descobriu que era oca. Não sei se corria esse risco, assim. Mas e aí houve talvez uma curiosidade sem uma causa específica. Essa causa era religiosa, essa causa era científica, era a partir da medicina, da ciência, não tem-se um registro específico disso, mas ali na pré-história isso já era investigado ali. A preocupação com o próprio entendimento de mim, né, de quem eu sou através do outro, digamos assim, né? Sim, a partir das relações. E isso já seria uma preocupação com o próprio cérebro em si? A palavra cérebro, ela foi utilizada, de acordo com alguns pesquisadores, no Egito Antigo. Então, é uma palavra egípcia, a palavra cérebro, assim, que talvez não tenha uma tradução específica do que se refere. Mas lá na época da pré-história haviam fósseis que mostravam perfurações no crânio para talvez uma investigação do que há dentro da cabeça. Isso é que eu ia comentar. Hoje se sabe, através de achados arqueológicos, que os egípcios eles faziam algum
algumas operações, né? Alguns tipos de operações, inclusive operações no cérebro, né? Hoje se sabe, e inclusive o seguinte, foram encontrados alguns instrumentos de sílex, que é aquela pedra extremamente afiada, né? E instrumentos que hoje os médicos pegaram e eles replicaram esses instrumentos, só que nos metais utilizados hoje em dia, né? E utilizaram em operações. E a operação foi super bem sucedida com aquele tipo de instrumento que eles localizaram e que teriam sido usados pelos egípcios. Quer dizer, então já havia um conhecimento de anatomia muito grande e já havia a intervenção, digamos assim, para certas moléstias do cérebro, da cabeça, talvez, alguma coisa do gênero, naquele período do Egito Antigo, né? Sim, sim. Existe uma figura que foi sucesso na época. Se tivesse Hollywood ali no Egito, ele seria um dos principais, dos mais famosos ali, que é o Imhotep. Que ele ficou famoso anos mais tarde, Sim, né? Poucos Imhotep, anos mais tarde. Bom a quantidade de anos, né? Porque no final dos Alguns. tempos, Imhotep é justamente aquele que é o vilão dos filmes Múmia, né? Isso, Né? exatamente. É justamente o vilão ali, aquele que é despertado séculos e séculos, milênios depois, e que vai ser o vilão do filme ali da Múmia, né? Pelo menos 1 e o 2, porque depois no terceiro eles já vão lá para a China e tal, né? E Imhotep, ele era justamente meio que um médico, né? Ele era um sacerdote ao mesmo tempo que médico, né? Isso, ele tinha algumas especialidades ali, dentre estas era a área da saúde. E ele procurava também descrever alguns casos clínicos. Muitos anos mais tarde, um médico chamado Edwin Smith, ele encontra um papiro, que depois foi nomeado como o papiro de Edwin Smith, e vai descrever esses registros clínicos do Imhotep. Então, o que constavam ali? Algumas informações a partir de casos clínicos, inclusive de lesões que aconteciam no crânio. E aí um soldado estava fazendo ali uma instalação e aí de repente ele caía, ou um escravo, ele caía, batia a cabeça e ele fazia uma comparação da batida na cabeça com a lesão que acontecia e que afetava alguma parte do corpo, assim. Então são, se não me falha a memória, 48 casos clínicos ali, dentre uma grande parte ele descrevia dessa relação da cabeça e o movimento do corpo. E aí eu te pergunto o seguinte, desculpem a tosse aí, acho que estou pegando um resfriado. Sobre gregos e romanos, nós temos algum tipo de registro nesse sentido também? Sim, sim. Os gregos procuravam, a partir das ciências naturais, da filosofia, Exato, procurar exatamente. compreender o que acontece no pensamento humano, na cabeça, e algumas discussões a partir disso. E essa importância também era dada de onde vem o pensamento. Então, a partir dos estudos de neurociência, nem sempre, ou assim, nesse processo da história, era dada o destino disso, ou a origem disso, a partir da cabeça. Então, filósofos como, por exemplo, Aristóteles dizia que as emoções, os sentimentos, os pensamentos vinham do coração. E aí outros filósofos diziam que ali havia uma origem a partir da cabeça, como era o caso de Platão, que falava que a razão vinha da cabeça e tal, porque estava mais perto do céu e etc. Então, essa discussão na Grécia já existia, mas sem uma intervenção, sem uma perfuração, porque o corpo era considerado sagrado. Vocês historiadores podem dizer claro. muito mais do que eu a partir disso. Então, veja, em que momento, você deve ter pesquisado, em que momento, como você falou, não dá para perceber bem se é uma preocupação, talvez, de saúde, né, ou uma preocupação religiosa. Mas em algum momento é possível perceber uma preocupação religiosa envolvida nisso? Sim, isso mais na Idade Média. Então, em um período da Idade Média, onde procurava-se alguma explicação para pacientes que tinham alguma perturbação, uma agitação, e ali dizia-se que esse paciente ele tinha algum demônio. E aí buscava-se procurar o que alguns colocavam, até mesmo da época da Grécia Antiga, procurar a pedra da loucura ou a pedra da lua. Que talvez interessante você trazer isso, porque durante a Idade Média, né, você vai ter dentro dos mosteiros, das abadias, aquilo que mais tarde nós vamos conhecer como hospitais, né?
E por que estavam dentro das abadias e dos mosteiros na Idade Média? Porque se acreditava que o mal do corpo tinha a ver com o mal do espírito, né? Então, ao você levar a pessoa para ser tratada, não adiantava só tratar o corpo, você tinha que tratar a alma. E por isto, os primeiros hospitais, digamos assim, entre aspas, eles vão surgir dentro das abadias, dentro dos mosteiros, porque ao mesmo tempo que você tratava o corpo, você tratava a alma, né? Então, aí talvez já aquela preocupação da relação corpo, alma e a mente, né? Que era justamente esse fecho. E um outro aspecto interessante, você fala que começa com a Idade Média, a preocupação que parece, né, com a religião e tal, e aí a gente pode até localizar isso, e você que está pensando em vestibular, Enem, é importante, a gente pode localizar essa preocupação, acredito, me ajude se eu estiver errado, mas a gente pode colocar a partir do ano 1000 para frente, 1100, 1200, 1300, por quê? Porque é a partir desses anos de 1100, 1200, 1300 que nós temos o surgimento das universidades. E esses estudos, se houveram, né, e devem ter existido na Idade Média, não seria correspondente à alta Idade Média, mas sim à baixa Idade Média, né, que provavelmente haviam esses estudos dentro das universidades. Porque é importante destacar o seguinte, quando as universidades surgem, elas surgem para busca de conhecimento, sim, sem sombra de dúvida. Elas surgem como corporações de professores e alunos, né? Mas estas corporações, elas surgem para a busca do conhecimento, mas esse conhecimento não pode fugir dos assuntos de Deus. Não podem ir além dos assuntos de Deus. Tanto que havia uma frase, a filosofia deve ser serva da teologia. Isto é, a filosofia, a busca pelo saber, pelo conhecimento, não pode fugir dos conhecimentos de Deus, né? Então, esse tipo de pesquisa feita nas universidades mostrava a preocupação religiosa com a questão do cérebro, já que dentro das universidades a busca pelo conhecimento não podia fugir disso. Sim. Né? É claro que vamos ter aqueles que vão transgredir, né? Os transgressores sempre vão surgir. E que justamente serão os transgressores que vão buscar muito dos conhecimentos que depois vão estar além do limite da teologia, né? Mas isso vai acontecer dentro das universidades. Desculpe, te interrompi? Eu tô chateado agora. Pô, lamento, hein? Não vou mais falar. Tchau, obrigado, pessoal. Poxa, até a próxima. Lamentável. Bom, isso sim, e na Idade Média, e o que acontecia? Alguns casos mostram, como o caso de Andreas Vesalius, que ele contribuiu bastante para as ciências biológicas, para a medicina, escreve um livro chamado A Fábrica do Corpo Humano, e ele investigava isso no porão de uma faculdade. E é muito interessante porque ele tinha os corpos que clandestinamente ali ele investigava, que ele estudava, e embaixo de cada corpo tinha um alçapão. Por quê? Porque passava um rio onde ele estudava. Então, se chegasse alguém e falasse assim, mão na cabeça, vagabundo, ele colocaria a mão na cabeça, talvez puxaria a cordinha e o corpo iria para o rio. Cadê o corpo que você estava estudando? Que corpo? Não tem corpo nenhum. Porque aqui. havia isso, né? A partir dali do final da Idade Média para a Idade Moderna, e com o surgimento da Inquisição também, né? Vai ser proibida mexer em corpos que já são de falecidos. Você pode torturar uma pessoa, você pode mexer no corpo dessa pessoa enquanto ela está viva. Quando ela morreu, voltou para Deus. Então você não pode tocar. Então o que muitos faziam para poder fazer esses estudos? Eles roubavam corpos dos cemitérios. Sim. Hoje se acredita, sem sombra de dúvida nenhuma, que um que participou desses roubos de corpos dos cemitérios foi Leonardo da Vinci. Sim. Porque Leonardo da Vinci ele tem desenhos de órgãos humanos, né? E para fazer aqueles desenhos que ele fez, não havia outra forma que não ter o órgão diante e aí ele fez aqueles desenhos. Então isso nos prova que ele participou de alguns desses corpos, desses roubos de corpos dos cemitérios, para poder fazer as dissecações e os desenhos que ele queria dos corpos. E, inclusive, agora até me lembro, há alguns desenhos que ele faz da cabeça
né? Sim, E sim. do cérebro propriamente dito. Então ele teve também o cérebro ali para fazer os desenhos. Isso nos mostra como o homem sempre esteve preocupado com buscar informações não só sobre o meio em que ele vive, né? Mas também sobre ele mesmo, sobre o funcionamento dele, do corpo dele, da mente dele. E isso, por isso eu comecei com você comentando sobre isso, isso nos mostra a percepção de consciência de si mesmo, né? Sim, sim. E um dos métodos que eram muito utilizados desde dos registros pré-históricos que foram ali através de papiros, futuramente através de registros em livros, manuscritos e etc., eram a trepanação. Então, o que é o método de trepanação? A trepanação é o perfurar, vem de broca, ou seja, é uma prática de perfurar o crânio e essas perfurações elas eram específicas. Então, eram algumas quadriláteras, outras mais ovais, circulares ali, e existiam vários instrumentos. Então, eu acredito que tinha até essas empresas que fazem a venda, assim, tipo de marketing multinível, assim, olha, agora eu tenho essa faca da trepanação. Você pode perfurar de uma maneira mais oval. Ah, não, aqui eu tenho mais essa coroa da trepanação, que era uma espécie de saca-rolha que colocava na cabeça, e aí eles iam baixando ali uma espécie de... Não sei o nome, depois você procura no dicionário. E aí perfura a cabeça para tentar encontrar ou a pedra da loucura, ou fazer uma perfuração para um demônio ali que está dando uma incomodadinha e sair, assim. Então a trepanação era uma prática que era feita na pré-história e também na Idade Você Média. falou essa coisa do sair, né? Do demônio sair ou coisa do gênero. E isso era uma preocupação bem presente, por exemplo, na Idade Média, né? Tanto que por que se faziam as sangrias? As sangrias era justamente isso. O cara estava passando mal, aí você pegava o sujeito que já estava passando mal e você fazia uma sangria no sujeito, né? Quer dizer, ele já estava fraco, estava passando mal, você fazia uma sangria. Se ele morresse, poxa, não deu tempo de salvar, né? A sangria não foi a tempo. Não, lamento, ele morreu da sangria. E outros casos também, como alguns procedimentos de lobotomia, que eram algumas intervenções de retiradas de parte do cérebro. Então a pessoa chegava totalmente agitada, e quebrando tudo e etc. Aí o que acontecia? Eles faziam um procedimento, tiravam parte, por exemplo, dos lobos frontais, que tem ação quanto à consciência desperta, do funcionamento de consciência desperta, e era feita a retirada dessa parte da frontal do cérebro, o que deixava a pessoa, o indivíduo apático, sem reação. Resolvemos o problema, mas encontra-se e aí aparecem outros problemas. Então isso mostra que o cérebro ele é extremamente sensível enquanto às suas partes. Qualquer alteração fazia com que o comportamento, as ações desse indivíduo, elas fossem alteradas. E por isso algumas explicações eram dadas. Não, aí o demônio saiu ou a doença parou, alguma coisa assim. Legal, realmente muito legal. Posso já te convidar para nós conversarmos na próxima vez? Com Aí já certeza. vindo para mais perto na história? Com certeza. Tranquilo. Gente, espero que você tenha gostado. Mais um assunto aí que temos trabalhado com você e temos trazido para você, tentando trazer sempre coisas interessantes, legais para discutirmos, certo? Bem, um abraço, até a próxima. E não esqueça, hein? Até o agora também é história. Tchau, tchau. Tchau.